Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente começa aí, né, nossa segunda parte de componentes inorgânicos na bioquímica, falando um pouquinho sobre sais minerais, certo? Na aula passada a gente discutiu sobre a água, falamos sobre suas propriedades físico-químicas, colocamos a importância da água no equilíbrio do nosso metabolismo, né? E hoje a gente entra falando sobre os sais. Esse material, tá? Ele está disponível na Blackboard, lá na nossa pasta, tá? E também vocês podem consultar o SME capítulo 2, já lá no finalzinho dele. Tudo bem? Pode ser pelo Iônica ou pode ser pelo SME físico também, tá bom? Bom, aqui no caso, esse aqui eu comecei trazendo para vocês, relembrando um pouquinho sobre as características celulares, né? Então, a composição de uma célula eucariota e de uma célula procariota, certo? Diferindo ali as células procariotas, bactérias, né? Pela presença da parede celular, pela ausência de um núcleo organizado, né? E trazendo também a característica das células vegetais, né? Que apresentam uma parede celular constituída por celulose, além de uma estrutura interna para armazenamento de água ou de amido, que a gente denomina de vacúolo, né? Também todas essas características celulares, tá, bonitos? Membrana, organelas, a gente vai rever isso um pouco mais à frente, tá bom? Então aqui traz um pouco essa ideia do porquê do estudo da célula, né? Mas a gente está bem aqui, ó, nesse último tópico, a composição molecular, tá? Então, observem o seguinte, nessa imagem você tem aqui, só tirando a curiosidade de alguns, né? Porque essa aulinha aqui, a gente vai esmiuçar ela mais à frente, mas aqui você tem, ó, um ovócito com os espermatozoides, né? Tentando fecundá-lo, tá vendo aí? E aqui você tem um processo de ovocitação, ó que legal. Aqui no caso, meninas, é o ováriozinho de vocês liberando o óvulozinho, ó, o ovócitozinho amarelinho aí saindo do ovário, certo? É o que acontece aí todo mês, né? Quando a gente está no processo de ovulação. Tranquilo? Então, na composição da membrana celular, a gente colocou lá que temos aí os componentes orgânicos e inorgânicos auxiliando na sua função estrutural, onde eu tenho uma bicamada fosfolipídica, né? Eu tenho proteínas de sustentação ou proteínas de transporte entre essa bicamada, eu tenho carboidratos auxiliando no processo de reconhecimento e adesão celular, tá? E eu tenho aqui também os colesteróis auxiliando na fluidez da membrana, certo? Então, todos esses componentes orgânicos e inorgânicos, eles vão permitir com que nós tenhamos aquela membrana semipermeável, né, que conhecemos das nossas células, tá bom? Bom, falou da água ali na aula anterior, então eu vou pular essa parte da água e a gente entra aqui em sais minerais. Bom, o que são esses sais minerais? Sais minerais são componentes, pessoal, inorgânicos encontrados no meio, de uma forma muito mais simples. Vocês estão trabalhando aí agora com o Júnior, né, ciclos biogeoquímicos, e dentre os ciclos, eu imagino um que foi bem explicado para vocês, foi o ciclo do fósforo, né? Nós temos o ciclo do nitrogênio, que ele é o mais comentado em vestibulares, por sinal, beleza? Mas o ciclo do fósforo, eles traz uma ideia muito interessante para a gente, que o fósforo, que é o nosso segundo componente mineral mais abundante no organismo, ele é retirado dos solos, sabe? Então, tipo assim, a planta vai, assimila aquilo lá, a gente vai, come a plantinha, joga fósforo para o nosso organismo, e esse fósforo vai compondo ali a membrana celular, esse fósforo vai compondo o nosso material genético, esse fósforo ele vai compondo ali a nossa moeda energética, que é o próprio ATP, ok? Bom, além disso, esses minerais eles podem estar tanto imobilizados, tá? O que quer dizer isso? Em estoque, em reserva no nosso organismo, como eles podem estar também dissociados. O que quer dizer? Dissolvidos no plasma sanguíneo, né? Dissolvidos em água, para auxiliar no equilíbrio do metabolismo, certo? Então, fazendo uma leitura aqui rapidinho, vamos falar sobre o cálcio. O cálcio, por exemplo, o cálcio ele é um mineral muito conhecido por todos, né? O tempo inteiro a gente trabalhando com cálcio, mas a ideia que a gente tem máxima do cálcio, sua função é o quê? Estrutural, né? A gente tem aquela ideia do cálcio responsável por compor os nossos ossos e dentes. Ótimo, isso é o cálcio na forma o que dele? Na forma imobilizada, certo? Na forma de estoque. Mas nós temos o cálcio também ionizado, o cálcio dissolvido no plasma sanguíneo, onde esse cálcio no plasma ele vai auxiliar no processo de contração, né, e coagulação do sangue. Além disso, esse cálcio ele pode atuar na regulação do pH, certo? Se eu pensar na coagulação sanguínea, olha que interessante, vou dar uma analogia. Você levou um corte no braço, né, na sua mão, no braço, e aí você vai iniciar um processo de cicatrização daquele corte.
Vão entrar os processos de divisão celular, obviamente, ali, vai ter que acontecer um processo de mitoses ali celulares, né, para que ocorra o fechamento daquele tecido. Mas se a gente for analisar bioquimicamente todo o processo de regulação, na hora que eu estou cicatrizando um ferimento, eu tenho a participação dos fragmentos plaquetários, então eu tenho ali dos trombócitos, né, as minhas plaquetas, eu tenho o cálcio e eu tenho as proteínas de coagulação. São os componentes que vão auxiliar no processo de fechar, de tampar aquele machucado, certo? Fazendo uma analogia, eu comento sempre com os meninos o seguinte: se eu estou levantando, construindo uma parede, tá? Para fechar um quarto do outro, né? Uma analogia assim, mais pra vocês terem uma noção. Na hora que eu vou construir uma parede, eu preciso de tijolo, eu preciso de cimento e eu preciso de ferro, né? Da ferragem. O tijolo seria as plaquetas. Seriam as plaquetas ali, seriam os trombócitos, certo? O cálcio poderia fazer uma analogia ao cimento, tá? E a ferragem, para sustentar, para segurar essa parede, seriam as proteínas de coagulação, beleza? Então, esses seriam os componentes utilizados no processo de coagulação num ferimento, por exemplo, tá? Além disso, esse cálcio ele pode ter uma associação com a vitamina D para um equilíbrio do nosso metabolismo. Por isso que se faz suma importância a gente pegar um pouquinho de sol todo dia, aquele sol saudável ali, né, da manhã, né? Permitir com que o nosso organismo consiga assimilar mais rapidamente esse cálcio ionizado. Além disso, eu tenho os hormônios que vão regular. E um dos hormônios que regula a concentração de cálcio no nosso corpo é o hormônio calcitonina, certo? Então, a calcitonina, junto com o paratormônio, são hormônios ali que são reguladores da nossa tireoide, né? São hormônios que a nossa tireoide permite, a tireoide, as paratireoides, permitem com que a concentração de cálcio no meu sangue não fique tão elevada, mas também não fique tão baixa. Então, esses dois hormônios, eles vão sempre mantendo um equilíbrio, calcitonina e paratormônio. A gente vai falar sobre eles um pouquinho mais à frente, tá? Mas eu já fiz questão de colocar aqui, porque quando a gente chegar lá, vocês não ficarem com cara de né? Como a gente brinca. Tudo bem? Bom, outro ponto importante, que eu sempre comento com os meninos, é a importância do cálcio, tá, bonitos? No processo de sinapse, tá? O cálcio, ele se faz de suma importância para que ocorra a sinapse entre um neurônio e outro. Um neurônio só consegue fazer a transmissão do impulso para que o outro neurônio receba a informação mediante a entrada de cálcio nos seus botões sinápticos, certo? No botão pré para entrar para o botão pós-sináptico. A gente vai ver isso também no sistema nervoso. Mas só trazendo essa ideia para vocês. Nossa, Yuri, então quer dizer que se eu tiver deficiência em cálcio, eu posso ter ali um déficit no campo psicológico ou cognitivo? Pode. Por isso que hoje tem vários estudos que nos apresentam dados, né, em que às vezes um déficit nutricional pode desencadear uma depressão no indivíduo. Então, já pensou, cara? O cara tem uma depressão por carência de nutrientes, como cálcio, né, ou por falta de vitamina D. O cara não tem o hábito fica dentro de casa, não pega sol, não pega nada, diminui a taxa de vitamina D no organismo, diminui a assimilação de cálcio, diminui sinapse e o cara fica ali mais triste, mais deprê, sacou? Então isso aí são situações que hoje estudos mostram pra gente. Eu vou colocar alguns artigos a mais ali na pastinha de vocês. Normalmente eu compartilho muitos artigos com o terceiro ano, mas é importante a gente aqui no primeirão já começar a ter esse pique, esse gás ali de correr atrás de alguns dados mais aprofundados, né? Então eu vou compartilhar esses estudos com vocês também. Além disso, eu tenho que tomar muito cuidado com a ingestão de cafeína e ferro no processo de assimilação desse cálcio no meu corpo. Por quê? Ferro e cafeína, eles vão trabalhar numa competição com o cálcio no meu organismo. Então, isso pode levar o indivíduo a ter também déficits nesse campo nutricional. A pessoa que bebe muito café pode ter um comprometimento no processo de assimilação de cálcio. E isso, no futuro, pode levar a um quadro, como colocamos aqui, de osteoporose. Certo? Mas, Yuri, isso é via de regra? Não. Existem situações e situações. Lembra que a gente fala? O organismo, o metabolismo, cada um tem o seu. Tá? Mas estudos já nos mostram isso também. A competição que existe entre alguns minerais no processo de assimilação das nossas células. Cafeína e ferro são alguns. Né? Aqui eu coloquei uma reportagenzinha, um linkzinho, que depois vocês podem clicar lá e ele vai abrir para vocês a leitura. Tá? Falando sobre a questão do sal, do sódio, propriamente dito, né? O café, chocolate, gorduras, cereais, ferros e proteínas, eles vão auxiliar nesse processo de acelerar um quadro patológico como a osteoporose. Tá? Então, assim, só para trazer essa leitura para vocês também, uma curiosidade, coloquei até um linkzinho aqui, saiu meio desfocado, mas lá quando vocês clicarem no material OK, você clica no link, ele direciona vocês direto para essa página de estudos aí.
ok? Aqui mostra só uma tabelinha para que vocês vejam ali aonde vocês encontram maior concentração de cálcio, né, por alimento. Então aquela ideia que o leite é de suma importância, fake news, você não precisa somente do leite, o leite não é a única reserva que nós temos ali de cálcio para obter na nossa dieta, tá? Nós temos outros alimentos aí com muito mais cálcio do que o leite, certo? E aqui mostrando um gifzinho de como é que funciona gradativamente o efeito da osteoporose. Então nossos ossos aqui, ó, ficando mais cavernosos, né? Os nossos ossos ficando mais porosos ali. E aí depois esses poros sendo feito, ele vai começar rachando, né? Vai criando umas fissurazinhas aí. Tudo bem, gatões? E aí, obviamente, dor e etc. Então percebe a importância do cálcio. Coagulação do sangue, sinapse, sustentação, tá? É um dos minerais dos mais importantes que nós temos na regulação metabólica. Tudo bem? Passando aí para o próximo, que seria o fósforo, tá? O fósforo, ele é um segundo mineral que nós temos no nosso organismo em maior abundância, tá? Esse fósforo, ele participa, melhor dizendo, no metabolismo de glicídios. Lembra lá o que eram glicídios? Glicídios são açúcares, tá? Então, glicídios, glicose, beleza? Então, os glicídios aí são os meus carboidratos, tá? Então, ele vai auxiliar no metabolismo desses carboidratos. Por exemplo, para a formação do ATP, adenosina trifosfato, eu preciso do fósforo participando do equilíbrio, do processo metabólico, certo? É o que vocês estão vendo aí com o Júnior no ciclo do fósforo, um pouquinho, ele deve ter dado uma lida, uma trabalhada com vocês sobre isso. Atua também esse fósforo na contração dos nossos músculos e também estão presentes na formação das nossas moléculas de ácido nucleico. Quem são ácidos nucleicos, pessoal? Lembra lá desses carinhas? RNA e DNA? Os nucleotídeos, que é a unidade ali, né, o monômero do nosso material genético, do nosso DNA, tá? E nossos nucleotídeos, eles são compostos por um fósforo, uma pentose, que essa pentose pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, lembra que a gente falou um pouquinho sobre isso? E as suas bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, se eu estiver falando DNA, ou adenina, uracila, guanina, citosina, se eu estiver falando ali do material RNA. Yuri, meu Deus do céu, tem muita informação aí, cara, esses ácidos nucleicos. Tranquilize, a gente ainda vai entrar, vai falar sobre ácidos nucleicos, vai falar sobre DNA, tudo bonitinho, mas não agora. Agora, primeiro, eu peço que vocês se orientem que a presença do mineral fósforo está ali, tanto na formação do ATP, que é a nossa moeda energética, quanto na estruturação do nosso material DNA e RNA, beleza? Então, trazendo só essa leitura. Fechamos aqui então primeiro cálcio e fósforo. Nossa segunda aulinha vamos falar sobre sódio, potássio e um pouquinho sobre os demais, ferro ali também. Tá bom, gatões? Bons estudos aí, dê uma olhada nesses dois, qualquer coisa é só me chamar. Pode chamar pelo e-mail institucional também, tá? Nós temos o BioAlfa lá, que é o da biologia, e tem também o yuri.junior@colegiosmaristas.com.br. Um grande abraço e até a próxima.